Bom, falamos de complacência, que é a variação de volume para variação de pressão, mas agora a gente vai falar da resistência. Porque uma coisa é, quando a gente fala de complacência, pessoal, a gente está falando do alvéolo. A capacidade desse alvéolo que ele tem de acomodar aquele ar, quando a gente fala da complacência estática. Agora, quando a gente está falando da resistência, é essa limitação ou essa é o trajeto que esse ar vai ter que passar do trato respiratório superior até chegar lá no alvéolo, ok? Então, nessa situação, a gente precisa entender que existe a resistência, então, essa passagem desse ar chegando até o alvéolo, e a partir do momento que ele chegou no alvéolo, saber se esse alvéolo tem ali uma certa capacidade de acomodação. Então, esse trajeto que ele vai fazer acaba sendo a nossa sendo avaliada pela resistência. É o quanto que o nosso trato respiratório impõe de resistência à passagem desse ar até o alvéolo. E quando a gente fala de resistência, a gente fala da lei de Poiseuille ou Poiseuille, então depende aí de como as pessoas falam, que ela é representada pela fórmula de resistência é 8 nL sobre πr a quarta. Ajudou alguma coisa quando a gente fala, a lei de Poiseuille é 8 nL sobre πr a quarta? Para vocês adianta alguma coisa? Nem sempre. Então, ou seja, na verdade, bagunça cada vez mais. Mas se a gente for pensar, então o N significa a viscosidade, o L significa o comprimento e o R significa o raio. Π é uma constante matemática, então, só que a gente tem que lembrar que o R é elevado à quarta potência. Uma forma prática e fácil de vocês conseguirem entender a influência da viscosidade, o comprimento dessa via aérea e o raio é quando a gente dá o exemplo da questão do próprio milkshake. Então, como que funciona isso? Até maldade para vocês, esse horário, quase 9 horas da noite, eu trazer uma foto dessa para vocês, com esse monte de milkshake aí, com um monte de sabores. Mas o que, que a gente precisa entender? Imagina que vocês vão acabar a aula de vocês, vocês vão ligar lá no iFood e vai pedir um milkshake para vocês. Aí a moça que vai preparar o milkshake para vocês, ela vai pegar aqui, por exemplo, um copo de 500 ml, vai encher de sorvete até aqui em cima. 400 ml de sorvete e colocar 2 colherzinhas de leite. Esse milkshake ele vai estar mais o quê, gente? Mais grosso, mais viscoso, porque ele vai ter o quê? Muito milkshake, muito sorvete e pouco leite. Então, quando você tem ali um milkshake mais duro, mais viscoso, a gente vai ver que vai ter influência nessa resistência. E aí também, o que, que ela faz? Ao invés dela te dar ela vai um canudo de é um merchan do Bob's. Gente, pode ser qualquer milkshake, viu? Pode ser, não estou fazendo propaganda para o Bob's, não. Então, ao invés dela pegar um canudinho de 15 centímetros, ela vai te dar um canudo de 30 centímetros. Então, ao invés de você tomar seu milkshake aqui, você vai tomar seu milkshake aqui, lá longe. E ao invés de ela te dar um canudo de milkshake, ela vai te dar um canudo de refrigerante. Você vai tomar esse milkshake? Não, por quê? É um milkshake que ele vai estar muito grosso, com uma viscosidade aumentada. Então, quanto maior a viscosidade, maior a resistência. Quanto maior o comprimento dessa via aérea, maior vai ser essa resistência. Então, pessoal, não sai cortando o tubo dos pacientes, não, pelo amor de Deus, viu? Ah, não quero diminuir a resistência. Vai, não corta tubo de paciente, não. As pacientes que têm uma resistência muito aumentada, é comum a gente tirar aquele espaço morto, aquela traqueinha do filtro ali, o HME, ok? E a gente tem que pensar no raio. Então, quanto menor o raio, menor o diâmetro, maior a resistência. E o raio é o que mais influencia, pessoal. Sabe por quê? É elevada à quarta potência. Então, quando você tem um paciente com broncoespasmo, pessoal, é aquilo vezes aquilo, vezes aquilo, vezes aquilo. Quando você tem um paciente com secreção nessa via aérea, você vai perceber que diminuiu a luz
daquela via aérea por conta de secreção, você está aumentando a resistência. Aquilo, vezes aquilo, vezes aquilo, vezes aquilo. Já percebeu que a criancinha, quando ela diminui a resistência dela ali, quando aumenta a resistência, quando tem ali qualquer secreçãozinha, parece que ela vai sair até voando, batendo ali o narizinho. Por quê? Aquela criancinha ali com qualquer secreção já é suficiente de fazer o quê? Aumentar a resistência e aumentar o trabalho respiratório daquele bebê. Ok? Então é muito comum esse batimento de asa de nariz apresentando quando você, de certa forma, é uma das situações onde aquela resistência ela pode estar aumentada, seja por uma obstrução do trato respiratório superior ou às vezes até mesmo do trato respiratório inferior. Ok? Então, trazendo esse exemplo do milkshake, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, por isso que o médico, quando ele vai entubar, é importante a gente perguntar para ele, ou o profissional da enfermagem, qual que vai ser o número da cânula. O número 6, número 7, número 8, isso quer dizer o quê? O diâmetro. Aquele médico que consegue entubar com um diâmetro maior, ele vai ter uma melhor passagem daquele ar ali, uma menor resistência. A traqueostomia, a mesma coisa. Então, não dá para você, às vezes, entubar um paciente do sexo masculino de 1,90 m com a cânula 6. Com a cânula 6,5, ela tem um diâmetro é, bem menor e que aquele paciente é como se ele estivesse respirando com um canudo de refrigerante, comparado com o que aquela via aérea precisaria trabalhar, ok? Para você permitir aquela passagem do ar.